nós. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na Quebrada, no Papo no Auge na Quebrada, quadro de nosso podcast, episódio número 7. E nessa quebrada eu estou mais uma vez com meu amigo, o professor Silas Veloso. O assunto de hoje é balé, meu caro, bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. A gente tem construído uma história muito bonita, várias histórias, várias vozes têm passado por aqui, vozes potentes para falar de coisas tão emergentes, né, e importantes no Brasilzão que a gente está vivendo hoje. E eu estou muito instigado, vamos nessa conhecer a convidada de hoje. Tenho certeza que o nosso papo vai falar sobre movimento, sobre arte, sensibilidade. É um pouco do que a gente tem construído aqui. Estou bem animado, vamos nessa. Vamos nessa, vamos riscar o salão. Papo no Auge na Quebrada de hoje, conversa com a professora Fernanda Honorata, bailarina e professora de dança. Ela é licenciada em Educação Física pela Universidade da Região de Joinville, a Univille, e formada como bailarina clássica pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, renomada instituição de dança em Joinville. Professora Fernanda, que bacana a sua presença aqui, gratidão demais, né, por você estar aqui no nosso podcast, tocando em um assunto que a mim é muito particular, que é a dança. Eu tenho um filho bailarino, também da Escola Bolshoi, uma filha, né, que tentou enveredar pelo balé, mas não deu muito certo, né? E primeiro, professora, de que quebrada você é e como é que a dança entra na sua vida? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Saulo. Obrigada, Silas. Primeiramente, agradeço pelo convite. É sempre muito gratificante para mim estar contando a minha história, que é cheia de luta, cheia de superação. Então, agradeço esse espaço de fala. Minha quebrada é bem de longe. Eu sou natural lá de Mato Grosso, de Rondonópolis, a cidade. A dança, ela entrou na minha vida através de um projeto social. Foi pela Fundação André e Lúcia Maggi, que foi um patrocínio bem completo, assim, que foi desde o início, lá quando eu iniciei a fazer balé na academia até a minha formação. Então, eles sempre arcaram com os custos mesmo, foi um projeto fundamental na minha vida. E isso. Vim para Joinville, fiquei 7 anos aqui. A formação da Escola Bolshoi são 8 anos, na verdade, mas eu consegui avançar uma turma ainda, consegui esse mérito. E hoje sou professora, bailarina profissional. Atuo mais como professora, né? Não treino diariamente, como antigamente, mas eu também não consigo ficar longe dos palcos. Ô, Fernanda, e muita gente talvez não saiba, mas a escola de teatro, né, a Escola Bolshoi em Joinville, é a única filial da Rússia, né, aqui. E isso é muito importante, é massa aqui pra gente que é do Brasil, os brasileiros, para as brasileiras. E aí, dada a importância disso, eu queria entender qual a sua percepção em relação ao Bolshoi, né, para o mundo da dança, e também sobre esses estereótipos, né, que a gente cria de quem é que faz balé, quem é que pode dançar, quem são esses corpos que são permitidos a fazer determinadas atividades. E aí isso perpassa a gente entender, por exemplo, tocar um pouco nessa ferida do que é essa bailarina clássica, como é que você se percebe dentro desse processo, como é que, por exemplo, um corpo negro se encaixa dentro desse processo, como é que esse tipo de modelo de arte chega nas quebradas, né, que a gente sabe que ainda o acesso à arte, o acesso a determinados espaços ainda se situa muito em determinados campos. Aí eu queria saber qual a tua percepção mais geral sobre isso, assim. Sim. Infelizmente, a dança, mas principalmente o balé, né, que é minha área, ele ainda é muito elitizado, ele é de alto custo, é uniforme, sapatilha, tudo tem um grande investimento. Enquanto bailarina negra, assim, eu percebo, principalmente na metodologia que eu vim, que é a Vaganova, a metodologia russa, o corpo negro, ele não se encaixa, a gente está ali, mas ao mesmo tempo não está. É o tempo inteiro tentando se encaixar entre aspas, num padrão na qual não foi estruturado para nós. É bem, bem complicada essa situação. Eu vou dar alguns exemplos práticos, assim, do dia a dia, por exemplo. A gente tinha lá avaliações físicas, que era para ver como que estava, né, o percentual de gordura e tudo mais, essa questão de saúde. E eu sempre me encontrei no verde, mas em determinados momentos, mesmo o verde quer dizer que estava dentro e o vermelho que estava fora. E mesmo assim, já houve situações que pediram para eu emagrecer, sendo que teoricamente eu não precisaria. Porque no palco, a minha estética, né, enquanto bailarina negra, enquanto a musculatura mais forte, não estava adequada. Então tem essas questões, o próprio
próprio preconceito, assim, no sentido de não ter o perfil para determinado papel, para determinado elenco, sabe? A gente convive com isso diariamente, diariamente. A presença, a própria representatividade em sala de aula, eu me percebia como a única negra, na minha turma eu fui a única bailarina negra a se formar, então aí a gente já percebe como que o balé ele não é acessível para todos, especialmente para nós, pessoas pretas, e justamente como falta essa representatividade, é complicado uma criança preta sonhar em ser bailarina, porque ela não se vê de onde que ela vai buscar isso, sabe? É muito bacana, professora. Eu fico imaginando aí a cabecinha de uma criança, né? Sim, Eu digo isso porque eu tenho um filho que é do Bolshoi, né? Eu já vivi em casa essa uhum. situação Conhece de do perto. emagrecimento, esse emagrecimento compulsivo, né? Obrigatório, vamos colocar assim. Enfim, é bem Eu delicada tive essa questão. Não, tanto que eu tive, mesmo estando saudável, mesmo assim, eu tive princípio de bulimia durante a minha formação, porque é uma pressão muito forte, sabe? Eu tive alguns episódios assim. E é isso, assim, porque segue um corpo russo, na qual é completamente diferente do corpo brasileiro, especialmente de pessoas negras, que têm mais propensão à massa magra, e aí acaba desenvolvendo mesmo alguns distúrbios, assim. Infelizmente, isso vem acontecer, vem acontecer. É muito importante a rede de apoio nesse momento, né? Quando tem familiares perto, amigos e tudo mais, porque não é uma situação muito fácil de lidar. E no teu caso, tu veio E sozinha pra cá, né? Eu vim Desculpa, Silas. sozinha. Uhum, inicialmente eu vim sozinha. Aí depois veio o restante do meu grupo, que também e fazia parte da fundação e eram patrocinados. eu fiquei pensando aqui, me perguntando se em algum momento tu percebe que é possível subverter isso, assim, de que forma estar nesse lugar, né? Por mais que a gente, eu sinto um pouco disso também nos espaços que eu passo, profissionais, né? De outra forma, claro, a gente, corpo é outra coisa, né? Eu acho que é muito mais violento a forma que chega essas questões para o corpo. Mas eu fico pensando, em algum momento tu percebe que é possível subverter, tu percebe que porque eu fico pensando, para além desse lugar que é da gente perceber essas violências, assim, o que é que faz a gente permanecer, sabe? O que é que faz a gente insistir em continuar, mesmo sabendo quais são os lugares que ainda colocam pra gente. E aí eu fiquei pensando se tu percebe isso, assim, que há, sim, um espaço também de subverter, de mudança de paradigmas, do que Sim. é isso, classicamente, né? Compreendido, assim. É possível, sim, mas eu vejo que é um caminho muito longo e o processo está sendo bem lento. Então, assim, eu, enquanto pessoa negra, eu tenho esse ativismo dentro de mim. Eu sempre fui muito. Sempre tive a necessidade de falar. A partir do momento que eu não concordasse com algo, eu precisava colocar para fora. Mas eu vejo que nem todos têm essa coragem mesmo, essa coragem, essa. Não sei qual palavra utilizar nesse momento, mas que precisa de energia. Querendo ou não, Sim. demanda um pouquinho de energia. Então, assim, é muita paixão pelo que faz, é muito respeito, no meu caso, que eu penso, muito respeito aos que vieram antes de mim também, por tudo que passaram, e para eu honrar tudo isso. E eu acredito muito no futuro que as coisas comecem a ficarem mais equiparadas, vamos dizer assim. E enquanto professora eu vejo, né, as crianças negras assim se espelhando em mim, então para mim eu acredito muito em missão e propósito de vida. Então tem que seguir, tem que seguir. Ô, prof, eu estava vendo outro dia, eu estava lendo uma dissertação de mestrado, até para compor mais ou menos aqui essa conversa nossa, e teve a pessoa que escreveu a dissertação, ela entrevistou um bailarino ex-Bolshoi. A dissertação é nova, 2019, 2020, algo assim. Bem E ela recente. entrevistou, a pessoa entrevistou um bailarino negro, baiano, que foi do Bolshoi e ele abandonou o Bolshoi. E para Uhum. ele foi uma libertação. Foi uma libertação, ele usou essa palavra, foi uma libertação, porque basicamente a fala dele é colada com a sua fala, sabe? Sim, Ele não se via naquele espaço. Tá? Tu quer falar, Silas? exatamente. Não, eu fiquei Exato. pensando que essa coisa de ser colado com a fala mostra pra gente o contexto estrutural, né? E como não é uma Uhum. experiência só individual, né? Ela parece que é toda uma estrutura que a gente tem que dançar e ao mesmo tempo se libertar dentro dela, né? Eu sinto um pouco disso também na universidade.
Mas eu fico pensando que eu estou num movimento agora mais importante de que é me perguntar o que é que faz a gente continuar, né? E é justamente isso, o propósito, né? A nossa Propósito. história. Isso Lembrar é daquela criança, do projeto social e como é que eu cheguei aqui agora e como a gente consegue fazer com que outras crianças saiam da caixinha e como a gente sim. também reinventa isso, né? Porque por mais que seja uma estrutura russa, nosso corpo ele jamais vai ser. Por mais que a gente tente se adaptar, por mais que a gente tente. Então, meio que também é a gente entender a importância disso, o poder disso. Eu vejo muito poder nisso. Por mais que canse, por mais que demande energia que a gente não está afim, por mais que seja às vezes, uma ferida que a gente nem todo dia está afim de tocar, né? Mas eu achei Sim. massa entender um pouco melhor a tua percepção. Ô, professora, obrigado, meu amigo, pela bela intervenção. Eu adorei sua camisa vitamina C, inclusive, né? Sua camisa Isso, eu também vitamina gostei. C. Pra quem, Iva. certamente as pessoas vão ver, né? Quem for ver lá no Spotify, mas quem não, ou quem vai só ouvir, saiba que meu amigo Silas está vestindo a camisa Muito laranja, né? Muito estilosa, com vários bagos de Meu laranja. Deus, Saulo. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu. Você editando moda, né? Ô, professora Fernanda Honorata, vamos falar, né, de antirracismo. Você que se coloca no seu Instagram como sendo uma professora antirracista. Já sofreu algum tipo, né? E eu sei que a sua resposta qual vai ser, né? Mas você já Sim. sofreu algum tipo de discriminação no universo da dança? Por que é importante ter esse atributo, né, de professora antirracista? Ser uma professora negra de balé é diferente de ser uma professora branca? Com certeza, porque as minhas vivências, a minha sensibilidade, a minha história é completamente diferente, para não dizer oposta, né, de uma professora branca. Então, o meu olhar, ele vai ser mais crítico, eu vou ter principalmente para lidar com as crianças negras, porque eu estive naquele lugar, então eu sei como elas se sentem. E aqui no Sul, mais ainda, assim, é aguçada essa questão do racismo. Um pouco velado, mas é aguçado. E, inclusive, ontem mesmo, em São Bento do Sul, eu estou trabalhando lá e a gente sofreu, eu e mais duas alunas, que são negras, sofremos um episódio de racismo. O diretor da escola ele já tinha me comunicado que São Bento era uma cidade racista, mais, né, complicada assim nesses aspectos, que ele já tinha também vivenciado algumas cenas assim que ele ficou horrorizado. E ontem a gente passou por isso, mas foi muito explícito assim. Foi adolescentes, né, que fizeram uma fala e obviamente imediatamente eu já repreendi aquilo quando eu percebi. Tentaram se justificar falando que não era isso, né? Porque é sempre assim. A cultura racista ela não enxerga o que está fazendo. Ela tenta passar o pano, né, como popularmente diz, e dizer que é coisa da nossa cabeça. E ontem foi bem complicada essa situação. Mas é isso, assim. O Sul é mais presente ainda, mais presente. Eu sofria lá na minha cidade também, desde que iniciei no balé clássico, porque ainda se tem muita imagem de bailarina clássica branca, enfim, branca, primeiramente branca e com olhos claros. Dificilmente, assim, é atribuído o balé clássico para o corpo negro. É sempre visto mais para outras danças, né? Danças mais populares. A pessoa negra, ela vai sambar, ela não vai ser bailarina clássica. E é isso. Eu começo a falar e depois eu volto. Maravilhoso que você fale. Eu acredito até que Silas vai intervir, mas aí eu queria fazer só um breve comentário. Semana passada, eu falei sobre mulheres na astronomia e eu conversei com a professora Eliade Lima, que é uma baiana, e ela sofreu racismo, né, na Uhum. universidade. Além do racismo, ela é da Unipampa aqui, mas tem a questão do assédio também, né? Assédio dentro Sim, da demais. academia, que isso é bem O pesado. corpo negro, E, ele é bem mais e, sexualizado. Bem e mais. ela falou isso, essa objetificação do corpo negro, da mulher negra, da baiana, né? O que é que a baiana tem, sabe? Sim. E aí ela falou disso, isso é preciso que fique registrado, né? Porque acontece. Só para ratificar, o sul do Brasil e, no caso, Santa Catarina, é o estado, né? O estado do Brasil onde mais se tem, né? Ele lidera as denúncias de injúria racial. Então, não é E aleatório, né? violência Que você contra a está mulher falando também. também. É outro Uhum. dado.
que Então, pesa são duas sobre o Estado. questões, assim. Então, são discursos muito fortes que estão aí, né, arraigados nas terras catarinenses, prof. Quer complementar? Sim, falando sobre eu me intitular mesmo, assim, professora antirracista, porque toda oportunidade que eu tenho, eu levo isso para a sala de aula. Eu levo, por exemplo, agora recentemente teve o Dia da Dança, então eu levei o livro da bailarina Ingrid Silva, que é a referência master para gente, por toda a história também dela, de projeto social. Tem a questão das sapatilhas, né, que até então não existia sapatilhas para a pele negra, e é muito recente, é 2017, a primeira marca internacional, e depois apenas em 2019. Então, assim, 200 anos pós-criação de sapatilha de pontas, agora que foi nos enxergar. Então, foi pelo ativismo dela, assim, e, assim, como o meu público maior é o infantil, e eu gosto bastante, assim, porque eu acredito, né, nas futuras gerações, é ali que a gente planta a sementinha, em alguns casos também, e já levei desenhos mesmo para elas pintarem. E aí entra a questão do famoso lápis, do lápis bege, salmão, que mesmo as crianças às vezes aprendem como cor de pele. Então, assim, toda atividade que eu consiga linkar com uma desconstrução do racismo estrutural, eu faço isso. E as situações cotidianas também, né? Fico sempre em alerta e vigilante, assim. Inclusive, eu saí de 2 empregos que foi justamente por negligência com essas pautas raciais. Eu penso que se eu não sou ouvida, se eu não sou vista nesse ambiente, não tem por que eu estar ali. Um deles era por falta de representatividade nas redes sociais, eu não via e eu fui questionar e eu não tive uma resposta. E o outro foi que uma de minhas alunas tinha sofrido um episódio de racismo e a professora não. A família não teve o retorno adequado, sabe? Então, isso, imagina, né? Eu, que sou a própria luta, assim, sobre essa questão, estar num ambiente que não viabiliza tudo isso, me faz querer afastar. Então, eu sempre estou naquele espaço que eu vejo que faz sentido e que está de acordo com os meus princípios também. Tem a história de algum coletivo aí, né, que marcou a tua formação. Queria entender melhor sobre isso, como é, qual a história desse coletivo, a quem é que ele se destina, como é que ele marca a tua história. O coração fica quentinho já nesse momento. Embora a minha entrada no coletivo Achante foi através de um momento de muita dor que eu vou abrir, né, que é algo que eu venho trabalhando também, para ir falando aos poucos, que me dói muito. Já fiz, inclusive, uma palestra referente a isso em escolas públicas, porque eu vejo um propósito também que possa inspirar e encorajar outras pessoas. Em 2018, eu sofri um episódio de abuso sexual. E eu fiquei 4 anos sofrendo calada, assim, guardando para mim, porque tem muito aquela questão da mulher, né? Quantas mulheres que sofrem abusos sexuais assim, diariamente, e vem essa questão de um sistema patriarcal e machista tão forte que por determinados momentos a gente acaba se culpando. Então, para mim foi muito difícil se abrir. Mas desde o início eu sabia do que tinha acontecido, tinha ciência de que eu tinha sido a vítima, e eu fui atrás de justiça. Eu fui atrás de justiça novamente, considerando a legislação brasileira e especialmente o estado de Santa Catarina, eu não obtive essa justiça. Basicamente porque o acusado ele se negou a fornecer o exame de DNA, na qual eu comprovaria, né, na qual faria o confronto ali com o material nas minhas roupas, material genético nas minhas roupas, que ele seria o autor mesmo do crime. Então, assim, ele se negou a fazer um ato que é protegido pela lei, na qual simplesmente identificaria que ele foi o culpado. E aí, e ainda por cima, eu ainda paguei uma indenização para ele. Detalhe, né, por danos morais, ou seja, todas as violências possíveis que eu poderia sofrer enquanto mulher, e ainda mulher preta, né, que é mais objetificada ainda, eu sofri. E aí o coletivo Achante chegou bem nesse momento, assim, que eu tava em depressão mesmo, assim, desistindo da vida. E lá é um espaço de mulheres negras, assim, temos diversas mulheres negras maravilhosas, empreendedoras e mães e de tudo, assim, que a gente se fortalece. Foi um momento ali que eu pude realmente me levantar, porque eu estava, né, no fundo do poço, elas me deram a mão. Tentamos, né, todas as formas possíveis obter justiça, mas dentro a justiça que eu gostaria que fosse, né, dentro do processo judicial não aconteceu.
mas eu sigo também com a questão de que tudo tem o seu retorno. E esse homem, por tudo que ele fez, ele vai ter o retorno dele e não tem como escapar disso. E é isso, assim, o Coletivo Achante é o espaço de cura, de fortalecimento, de acolhimento, de superação. São mulheres muito grandiosas, assim, embora a gente não tenha tantas ações, assim, a gente tenta, mas são, né, agendas e agendas. Mas sempre que possível nós buscamos fazer algo que nos fortaleça mesmo, nos fortaleça, nos dê visibilidade enquanto profissionais, enquanto mulher negra, porque temos dores muito semelhantes, né? Muito semelhantes, somos violentadas diariamente de diversas formas. E é isso. Eu carrego assim no meu coração mesmo. Eu acho que, inclusive, vou estender o convite, né? Eu acho que Silas também corrobora, né? Pra gente convidar a galera da Shanti para trocar uma ideia, né? Eu acho que para entender Bem essa interessante. dinâmica. Só tem Eu tava mulheres falando. maravilhosas lá. Pois é, e aí, se você puder fazer essa ponte, seria bem bacana, né? Nossa, Já fica aqui registrado o convite aqui para todo mundo, né? Tá vendo e ouvindo a gente. sim, E, professora, falando de coisa boa agora, né? Vamos falar sim, de claro. projetos de futuro. Você falou das crianças, criança é sinônimo de futuro, de coisa boa, né? Você é uma Sim, pessoa atuante na dança joinvilense, vira e mexe, está aí no festival de dança da cidade, e, vale frisar, é o maior do Brasil. Né? Quais são os projetos atuais e futuros da professora Fernanda Honorata? Como é que ela impacta positivamente a comunidade onde ela está, no caso Joinville? são muitos projetos, e sempre voltado para o social, sempre voltado especialmente para crianças e pensando no maior público em vulnerabilidade. Hoje eu trabalho no Instituto NOA, que é no Jardim Paraíso, e a gente, embora não temos tanto recursos assim, nós estamos fazendo um trabalho bem legal, assim, com crianças, com programa de gratuidade. Então, assim, eu vejo que a minha formação pode agregar muito, muito mesmo. E até porque a minha história se baseia nisso. Eu tive essa oportunidade. Eu vim de uma família muito pobre que não teria mesmo condições de arcar com nenhum custo, assim. E como foi muito completo, eu tento retribuir, tento refazer isso. E é isso, assim, como artista também. Como artista, só o fato de eu subir nos palcos com as minhas sapatilhas marrons já é impactante, já é alguma coisa. Em São Bento eu dancei também, dancei e passei isso para as minhas alunas negras também, que o convite foi um pouco pautado nisso, que a gente sabia que aquela cidade era uma cidade racista, complicada, e que a gente estava ali para ocupar os lugares que até então as pessoas não estão acostumadas a nos ver. Então é isso, assim, marcar, marcar e marcar, confrontar, subverter, como o nosso Silas. Muitos Muito projetos. bem, Alguns não muito dá para bem. ser tão compartilhados porque estão em processo, né? Então, mas sempre Tem que esconder o positivo. ouro, tem que esconder o ouro, né? Tem que esconder o ouro, né? Enquanto não acontece, né? Sim, exatamente. Fernanda, e aí eu queria entender agora, te perguntar, como é que tu percebe a dança, né? Como uma potência, como uma ferramenta meio que potencializa os corpos. Nas quebradas, né? Inclusive, eu fico percebendo, aqui em Recife, por exemplo, a gente tem muito a coisa do passinho, né? A molecada adora o brega, funk, o passinho, e inventa, e a gente hoje está na geração do TikTok que vê que crianças e adolescentes vão cada vez mais, né? Se envolver com dança, com teatro, com performance. Mas aí eu queria pensar isso mais específico, assim, para o balé. Por exemplo, a questão do menino, né? O menino que não pode fazer balé, como é que a gente atrai esse menino, como é que a gente percebe esses lugares aí que são estabelecidos, como é que a gente pode ver a dança como uma ferramenta para potencializar essa luta que a gente tenta aí enfrentar contra o estigma, contra o preconceito, contra os estereótipos. Como é que tu percebe isso, assim? Eu acredito que isso deva partir dos professores mesmo, assim como eu trago a educação antirracista como meu forte mesmo, mas eu também busco trazer essa diversidade para a sala de aula, mostrar que os meninos dançam sim, que outros corpos também são dançantes, que não existe, né, um padrão, basta ter saúde e querer dançar. E é triste, eu vejo que é bem triste mesmo, assim, essa restrição, que daí, na verdade, parte dos pais, porque pensando na criança, a criança em si, ela não vai ter preconceito com uma atividade, ela vai gostar. Eu já tive alunos, crianças, meninos, né, que inclusive saíram
por conta de piadinha na escola e os pais não conseguiram, sabe, lidar com isso, embora os pais também fossem bem mente aberta mesmo, conseguia entender a arte como um mecanismo de transformação de vidas mesmo, e todas as suas qualidades, enfim, aquilo que transforma mesmo. Mas por pressão de uma parte externa não conseguem lidar. E o que a grande maioria se preocupa? Ai, meu filho será homossexual se ele fizer balé. Mas qual seria o problema, na verdade, do filho se descobrir um homossexual? O problema está no preconceito do pai, está no preconceito da mãe. E aí eles não conseguem perceber isso. É bem triste, é bem triste. As danças urbanas em si, elas conseguem abraçar mais ambos os gêneros, mas o balé já há uma resistência bem grande, bem grande. E eu sempre busco, né? Busco conversar com os pais. Que o problema é o preconceito. Qual que seria a questão? Né? Pois é, prof. Eu digo assim, talvez Silas não saiba, eu não sei se eu já contei isso para ele, mas foi que Davi entrou no mundo da dança, né? Davi fazia judô Uhum. e Davi fazia judô e a gente percebia que ele gostava, né? Tinha um jeito dançando, dançava muito em casa, ficava virando estrelinha e tal. E aí a gente disse, cara, será que esse menino leva jeito talvez para balé? Minha esposa disse, né? Esse menino leva jeito para balé. Uhum. Aí ela disse, tu acha? Ela disse, acho. Aí a gente começou a fuçar uma academia lá, né? Sandra Pernambuco, Academia Sandra Pernambuco, né? Fazendo merchan aqui da academia de Sandra. E foi quando a gente fez uma aula experimental, né? Uhum. E gostou da aula e ficou. Isso Sim. em um ano ele passou no Bolshoi, né? Uhum. Mas Olha, ele pouquíssimo muito, tempo já. é, pois é, ele tinha muito receio da opinião alheia, né? Tanto é que ele Sim. questionou, disse, mãe, é verdade mesmo que tu quer me colocar na dança? É verdade. Você quer fazer balé? É. Tanto que se E aí foi, desenvolve, né? De todas pois as é, e formas. aí e eu acho que ele não se imagina hoje fazendo outra coisa, pelo menos por hora, né? Claro que ele tem muita Uhum. jornada pela frente e tal, mas por hora, assim, eu acho ele se encontrou, né? Ainda bem que ele se Sim. encontrou e vai se encontrar em outras coisas também, mas a dança, nesse primeiro momento de vida dele, né? Nesses primeiros 15 anos, fazem uma diferença muito grande e eu acho que meio que se adequa à personalidade dele, ao jeito dele, ao que ele é, entendeu? O que Uhum. ele é. Então, isso é que é massa, isso é que é massa. E a gente tem que dar incentivo, né? Como você falou, professor estimula, pai também, mãe também estimula, Sim. família estimula, todo Uhum. mundo apoia, cara. Todo mundo apoia. Isso é fantástico, importante. A Pois criança é, precisa, né? Ela precisa dessa força externa para se pois é. manter motivada. E não é fácil. É uma rotina puxada, pesada. Sim. Dança não é para amadores. É Pois para é, pessoas com muita coragem e determinação. Isso é violento para uma criança, né? Eu acho que quando Davi Demais. começou, o filho de Saulo começou, ele era bem pequenininho, né? E a gente tenta, às vezes, impor também esses estereótipos de gênero, né? Tipo, uma criança de 7, 5 anos, ela Uhum. nem pensa sobre isso da forma que a gente pensa. E quando a gente pensa gênero é raça, às vezes, e tudo isso é atravessado com classe, né? Tipo, como é difícil esse mundo, esse campo da arte, né? Você gostar, amar, ser apaixonado. Eu falo isso porque todas as pessoas que eu conheço, amigos do cinema, do teatro, da dança, parece que a arte ela ainda tá nesse o que parece contraditório, né? Porque seria o espaço onde a gente teria para colocar subjetividade, para ser um Sim. lugar onde a gente tenta através do corpo e do pensamento. E aí quando eu imagino isso para uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, é muito violento assim, a forma que essas violências atravessam. Sim. imagina quando isso pega a cabecinha de uma criança, né? E a Sim, família também. Eu acho que fica aqui esse episódio como, claro, a gente tentou trazer a sua voz para falar de projetos, de potência, mas também para a gente meter dedos em ferida, tá? Sim. E que esse episódio ele sirva para isso, tá? quem sabe daqui a alguns anos a gente não esteja um pouco mais velhos, né, e trocando ideia, vendo o Davi já com 20 e poucos anos e a geração sendo outra. Assim como hoje, eu com 28 anos, vejo discussões que na minha época, era adolescente, não existia assim.
eu fico pensando muito que ao mesmo tempo que a gente tem essa frustração da nossa geração, a gente tem uma geração que está vindo justamente para quebrar com esses paradigmas, assim. Eu tenho muita esperança de que em algum tempo a gente esteja conversando como isso mudou, né? Como é que por mais que a gente saiba que a gente tem que fazer isso, é cansativo, dói muitos de nós, assim, ter que passar a vida inteira, né, pontuando e pautando determinadas coisas, mas eu acredito que eu tenho esperança, né, do verbo esperançar de Freire, de que daqui a algum tempo a gente vai estar conversando sobre um balé, onde a gente fala de um balé a partir de uma perspectiva de negritude, um balé a partir de uma perspectiva, sei lá, de cosmologia africana, ou pensar, sei lá, trazer elementos que misturem, né? O Brasil é isso, na verdade, né? Sim. O Brasil... Fechou em grande estilo, oxalá isso aconteça, meu amigo. E chegamos ao fim deste imenso Papo no Auge na Quebrada, uma conversa dançante com a professora Fernanda Honorata, professora de dança aqui em Joinville, Santa Catarina. Gratidão, professora, por sua presença, né, por suas potentes falas. Quem quiser te encontrar, professora, onde achá-la? Mais uma vez, gratidão. Nas redes sociais, @profernandahonorata.joinville. Lá acompanho meus projetos em outras cidades, em Joinville. Também tenho o meu portfólio. Como falei, eu sou atuante mais como professora, mas eu amo os palcos e considero importante a minha presença nos palcos, justamente por essa representação, por inspirar, né, crianças negras que elas podem ser bailarinas também. E por Joinville estou nos bairros Aventureiro, Jardim Paraíso, São Bento também, como colocamos, né, uma cidade racista, mas por isso mesmo que eu estou lá, para confrontar esse sistema. E é isso, entre em contato que eu darei todo o suporte que precisarem. Gratidão, professora, gratidão. Meu amigo Silas, é sempre um prazer estar aqui contigo, Silas. Assim, eu sou fã de carteirinha, né, de você. Eu já rasguei muita seda pra ti, em todo episódio eu rasguei seda pra ti, cara. Tá? Mas não é em vão, e não é rasgação de seda ao Léo, tá? Porque eu sei que você é um cara, e você me ajuda muito. Você me ajuda muito na sua veia. Eu não vou usar ácida, não, como a laranja, não, tá? Mas eu vou usar a veia crítica, que lhe é peculiar, meu amigo. Obrigado de verdade mais uma vez aqui, tá com a gente. Eu que agradeço, Saulo. Tá aqui, é massa. A gente descobre. A gente sempre também se reconhece, né? Tipo, conhecer Fernanda hoje é incrível, me faz pensar em várias coisas. Inclusive, é um prazer de coração, Fernanda, ter te conhecido. Acho que você sabe, né, da importância que você é para várias crianças que olham para você e que dizem eu posso estar ali também. Acho que a gente tem que se lembrar disso, né? Quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver mal, lembrar do quanto às vezes parece que é pequeno, mas não é, grandioso demais. Te ver falar, te ver existir. E eu quero também te ver dançar para ver como é que é isso. E de fato, assim, foi um prazer. Meu coração vibra assim quando eu encontro pessoas como você no caminho. E o Papo no Auge está sendo isso para mim também. Está sendo um espaço que eu tenho trabalhado a escuta, trabalhado o coração, tenho me reconhecido. Eu acho que a gente precisa disso, né? São redes, são conexões mesmo que a gente faz. E eu que te agradeço, Saulo, por isso. E eu que te agradeço, Fernanda. Foi um prazer incrível. Vamos nessa, que a gente tem muito ainda para construir. Temos estrada pela frente. Temos estrada pela frente e uma sexta para desfrutar, hein? Temos uma sexta para desfrutar. Minha gente, obrigado de verdade, viu? Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.